Oiê, tudo bem? Hoje eu vou levar vocês para Nova York e a gente vai visitar a fotógrafa Ana Cissa Pinto, no meio de Manhattan. Eu fui visitar a Ana Cissa e ela mora, gente, realmente ali em Nova York, no meio de Manhattan, mas uma situação assim, que parece que você está visitando uma amiga aqui mesmo, no Brasil, de tão confortável que é a casa dela. Sabe quando você se sente bem na casa da pessoa, que nem parece que está em outro país? É assim que eu me senti lá. Mas também, né, você já entra, olha a cozinha dela, gente, que tem essa vista para Manhattan. Não é demais? Imagina você cozinhando aqui, né, e essa vista também da sala. Então ela realmente está no coração da cidade, ela vive Nova York de uma forma muito bacana. Na realidade, ela se mudou para Nova York no final dos anos 80 e ela realmente se integrou porque ela é muito ligada às artes lá. Então, assim, os amigos são cineastas, músicos, artistas, fotógrafos como ela, né? Ela, na verdade, estudou design e mesmo tendo se destacado como design, foi na fotografia a grande paixão dela. E ela desenvolve um trabalho super legal que eu já vou mostrar para vocês, né? Agora, ela também já vem de famílias de artistas. Eu já mostrei, inclusive, o pai dela e a mãe dela aqui no canal. Eu vou deixar o link lá no final, quando acabar o vídeo você vai ver lá, chama Amor. É o Zélio e a Cissa. Eles são caricaturistas, artistas, é demais a história deles. E essa obra aqui é do pai dela, do Zélio. Não é muito bacana? Ela tem várias coisas aqui nas paredes, eu vou te contar aqui algumas. Por exemplo, essa foto aqui do Rolling Stones, ela namorou essa foto um tempão para poder comprar e não conseguia e tal, e foi falando com o cara até que o cara da galeria fez um valor que ela podia pagar e ela ficou super feliz, ela conta com muito orgulho de ter conquistado essa foto, né? Assim como essas mãos aqui do Miles Davis. Por quê? Porque ela é muito ligada com música, tá vendo? Ela aqui com esse estojo de violão, né? Porque essa casa também, ela passa por ali vários artistas, porque ela está toda envolvida nesse mundo, né? Então tocam, cantam, falam de fotografia, de artes, de coisas super bacanas, né? E você percebe mesmo nos quadros, tá vendo aqui em cima do sofá que está cheio de quadros aqui que são referências para ela, estímulos para ela ou coisas que ela fez, né? E isso é muito legal, viu, gente? Você ter na sua casa objetos que te estimulam a criar, a fazer o seu melhor, né? Você sabe que eu sempre, né, gosto de falar isso aqui, mas é muito importante. A gente não pode ter na nossa casa uma obra de arte só para combinar com o sofá. A gente tem coisas que enfeitam a casa que para quando a gente olhe para aquilo, porque a gente sinta aquilo, a gente interaja com aquilo e aquilo tenha uma interatividade com a gente, um estímulo, né? E é isso que ela faz muito aqui. Agora, olha que interessantíssima essa mesa que ela fez aqui, que ela usou 2 caixotes virados assim um para o outro e aí colocou revistas dentro. Não é demais essa solução? Se você roda pela casa dela, você vai perceber vários elementos étnicos, né? Tipo esses tapetes, essas almofadas. Você sabe o que é isso? Fotógrafa, gente. Ela viaja muito. E ao viajar, olha, você já até sabe, né, gente? Eu me identifiquei na hora, porque ao viajar, além das fotografias que ela faz, ela ainda traz muitas lembranças de viagem. Igual eu, ou seja, eu amo, né? Foi identificação direta. Então você vê aqui essas bonequinhas indianas, você vê várias lembranças que ela vai trazer de viagem. E isso vai o quê? Formando a casa dela. Isso vai trazendo para a casa dela as referências e as vivências que ela já teve. Não é muito legal isso, gente? Isso a gente pode fazer não só com viagem no exterior, tá, gente? A gente pode fazer indo até ali na casa da avó visitar, tá? Aliás, adoro ir na casa da avó visitar e trazer alguma coisa. E por falar em vó, olha esse quadro, essa pintura maravilhosa. É a avó dela, gente. Não é muito chique? Eu acho muito chique. A Ana, ela vem de famílias assim muito tradicionais já. Inclusive, vocês vão ver isso no vídeo dos pais dela, que tem uma parede inteira só com a história da família, assim, que já vem de muitos anos. E imagina você levar esse quadro do Brasil para a sua sala em Nova York. Isso é muito bacana. Aliás, é muito feminino também o apartamento. Isso eu adorei. Flores, essa luminária, várias coisas delicadas que você vê dentro de casa. É ela, sabe, gente? É ela total, né? E isso eu acho o mais interessante. O quarto dela é todo branco e eu sou apaixonado com essa história porque é um momento que você vai relaxar, então quanto menos estímulos assim você tiver, melhor, na minha opinião. E ela usou essa obra aqui em cima da cabeceira, que é quase um mini altar, que ela tem aqui alguns textos, tem o Espírito Santo, é muito legal. Eu já comentei que a família dela é toda de artistas, então ela é cercada, seu irmão é ator, a cunhada é atriz, os pais artistas, o tio artista, ela é sobrinha do Ziraldo. Então, na hora que ela vai trabalhar
trabalhar aqui nesse espaço dela de trabalho, você está vendo como é colorido e cheio de estímulos para ela, de criação? Isso é muito interessante. Você vê aqui que ela conhece gente bem famosa. Realmente, gente, a Cissa conhece quase todo mundo lá em Nova York, sabe? Desde cantores famosos, atores famosos, porque ela sempre foi muito ligada nesse mundo do cinema. Então isso é muito interessante. E ela desenvolve um trabalho de retratos muito lindo, The Portraits. Eu vou deixar aqui o link, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Que ela fotografa essas crianças nesses ambientes lindos. Eu achei bem bacana o trabalho dela também. Então visitar a Ana foi uma das coisas mais legais que eu fiz em Nova York da última vez que eu fui lá. Porque, na verdade, eu não a conhecia. Então eu conheci no dia das fotos e foi identificação direta e imediata. Gente, fotógrafos que gostam de viajar e coletar coisas que lembrem essas viagens. Claro que a gente ia se amar, né? E o mais interessante é que ao fazer isso, ela se coloca, né? Porque as vivências dela estão todas impressas dentro da casa. E aí os amigos que vão lá visitar, e vai sim, muita gente acaba visitando a Ana lá em Nova York, se sente em casa, porque você sente que essa casa tem aconchego, né? Tem carinho, tem essa mão feminina, tem essa coisa gostosa, mas ao mesmo tempo não tem uma frescura. Tem uma coisa tipo, gente, fica aí, fica à vontade, tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? Gosto demais dessa história. E quando a gente ainda desceu, o apartamento, ele fica num condomínio, e esse condomínio tem um parque privado, gente. Um parque privado, que eu quero dizer, é quase como se fosse um mini Central Park, com fonte e tudo, esquilos, né? Isso não é uma praça perto da casa dela, isso é a praça dela, dentro do condomínio. Isso não é muito legal? Então, assim, uma das coisas que eu mais adorei de visitar a Ana foi poder ter essa oportunidade de ver que uma pessoa, quando ela realmente muda de corpo, alma, espírito, totalmente para o lugar, ela fica tão aconchegante, tão natural, como se ela estivesse aqui na esquina. Foi essa sensação que eu tive, sabe? Só que com a vista de Manhattan, só que toda aquela Nova York ali do lado de fora para ficar ainda mais charmoso. Então eu acho que essa é uma boa dica, a gente colocar a gente com uma força tão grande que a gente nem percebe que a gente está num país tão diferente, com uma cultura tão diferente lá fora, né? Então espero que vocês tenham gostado, porque eu amei conhecê-la e amei mostrar aqui para vocês. E se vocês tiverem gostado, por favor, compartilhem. É tão bom, né, a gente conhecer pessoas pelo mundo e poder ainda dividir aqui com todo mundo, com vocês. É muito gostoso. Então, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.